E aí galera, pessoal do canal Escola de Profetas, tudo bem com todos? Estou aqui para postar mais um vídeo hoje, um vídeo bem legal. A gente vai falar sobre o som, a influência do som no despertar das consciências humanas e na cura das pessoas, né? É um tema bem legal falar sobre o som. E a gente observa hoje que está chegando dentro das comunidades alguns instrumentos bem legais, né? E tem muita gente trabalhando com o som, né? O que eu posso dizer é que isso é um projeto do mundo espiritual para utilizar o som para despertar a consciência das pessoas. E é bem bacana aí por onde a gente caminha aí, dentro de cenários universalistas, espiritualistas, né? Você vê, eu tenho viajado bastante, cada lugar que eu vou, um som, um instrumento, alguém com algo na mão bem legal, emitindo um som, né? E é um pouquinho disso que eu quero trazer para vocês. Por que esses sons estão chegando hoje nas comunidades? Tigela tibetana, alguns tipos de flautas de bambu, né? Eu tenho meu companheiro aqui de muitas caminhadas e jornadas, para quem não conhece, é o chofar, tá? É um instrumento feito com um chifre de antílope, ok? Dentro das escrituras sagradas lá é o que os religiosos chamam da trombeta, vai tocar trombeta, né? Para anunciar novas coisas. Quando você lê trombeta é isso aqui, tá? Lá em Números você vê que o povo ele recebe uma ordem, né, do mundo superior para fazer, né, umas trombetas de chifre, né? E como eles estão lá no deserto, no norte da África, ali em cima, né? Eles têm os antílopes, os carneiros e alguns animais. Então isso aqui é um chifre de antílope, emite um som muito especial. Até vou dar uma palhinha aqui para vocês. Bem legal, né? Então por onde eu caminho eu levo. E nas diferentes culturas, quando eu toco, realmente o pessoal fica muito encantado, é um negócio muito bacana que acontece, tá? Então esse aqui é o meu companheiro e o som que eu emito, ele vem através desse instrumento, tá legal? Então galera, tudo para falar sobre o som, tá? Antes de entrar no som em si, eu preciso fazer aqui uma colocação, uma abertura, né? Para tentar trazer para uma realidade mais verdadeira as questões do som e a espiritualidade, ok? Então vamos lá, pessoal. Para a gente falar de som, eu preciso separar em 3 segmentos. A gente precisa falar de ciência e tecnologia, ok? Porque quando a gente falar de som, a gente vai falar de frequências, e a gente está falando de ciência, a gente está falando de física, ok? Então tem essa questão. Nós temos uma outra questão que é religião, e nós temos uma terceira questão que é espiritualidade e conhecimento. Então nós temos ciência, a física, nós temos as religiões e nós temos o conhecimento universal da espiritualidade que, através dos sons, operam coisas na vida das pessoas. Então preciso separar, senão vai ficar confuso, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que o som, né, ele é
ele emite, são frequências, são tecnologias que nos permitem detectar o som, interagir com o som, trabalhar o som. E tudo isso é ciência, tá? Então, o que acontece? Os cientistas já descobriram aí, nós conseguimos captar, né, frequências de 20 Hz até 20.000 Hz. Né? Abaixo de 20, né, o infrassom a gente não consegue perceber, e acima de 20.000 Hz, o ultrassom a gente não consegue também perceber ou ouvir, ok? A questão é que essas frequências, elas são captadas através, né, dos nossos órgãos sensoriais, e esse som viaja e percorre o nosso corpo. E cientificamente é comprovado que ele faz com que as células vibrem, né? E a célula vibrando, ela pode desencadear uma reação, né? Ela pode passar a ter um comportamento, aquela célula, diferente daquele antes de receber essa frequência, né? Então nós estamos falando de ciência, tá? Se você tem uma tigela com uma água parada, você está vendo aquela água totalmente parada, e se você emitir um som, a água vibra. Então é dessa vibração que eu estou falando, ok? Como o nosso corpo, a maior parte dele é feito de água, obviamente que tudo dentro de você vibra. E isso pode trazer o quê? Pode fazer no campo físico, biológico, alteração através dessas ondas, né, de órgãos, como por exemplo, uma célula que ela não está cumprindo uma atividade, ao receber essa onda, ela pode começar a manifestar essa atividade. Isso gera cura, tá? Então, a gente está falando por enquanto só de ciências, tá? Então, essas ondas, essas frequências, elas alteram o comportamento do seu corpo. Nós estamos falando de células, tá? Se a gente levar isso para um campo um pouco mais profundo do ser, a gente vai falar da consciência humana. A gente vai falar da capacidade da gente utilizar as células cerebrais, né? A capacidade que a gente tem de utilizar o nosso cérebro, que a ciência comprova que a gente usa uma pequena parte do nosso cérebro, né? E aí, quando essas frequências trabalham nessas áreas, a gente põe para funcionar aquilo que está dormindo, aquilo que está parado, aquilo que não vibra, aquilo que não recebe uma energia, né? Então, eu gosto de fazer uma analogia: quando o coração para, eles dão um choque, né? Coloca aquele aparelho, puf, o coração volta a bater. O som do chofar, quando ele entra, ele faz a sua consciência despertar, acordar. Ela volta a funcionar. Para quê? Para você estar apto a receber informação, ok? A informação, peraí que tá tocando aqui, vamos lá. A informação, ela tem origem. Nós temos informações humanas, nós temos informações, estudos, pesquisas, livros, internet, que está disponível hoje, né? Só que nós temos informações espirituais. E quem tem o conhecimento,
e quem está receptivo a receber estas informações, né? Então, esse primeiro segmento, eu falei de física, eu falei de ciência e agora eu terminei com um pezinho na espiritualidade. Por quê? Porque agora nós vamos falar de religiões. As religiões humanas querem ser as portadoras dessa informação. Só que cada comunidade, cada grupo, cada ideologia narra uma informação diferente um do outro. Então a questão é, qual que é a informação verdadeira? Qual que é a informação legítima, né? Então aí quando a gente esbarra na religião, a gente precisa da religião para receber informação espiritual e através dessa informação utilizar a ciência, as frequências para, de forma correta, curar o ser, né? E aí, no meio de tudo isso, como fazê-lo, né? Então, galera, aí a coisa começa a complicar, porque cada ideologia tem uma informação diferente, né? Um diz, faça deste jeito, para a espiritualidade trazer para você a cura. O outro fala, faça deste, outro deste, outro deste, outro deste. E são milhares de informações que percorrem o planeta, as comunidades, as ideologias religiosas, e é fato que ninguém se entende. Quem está sendo curado hoje? Quem genuinamente está recebendo isso, né? Então você olha o cenário é triste, né? Porque as religiões, as informações e a disputa por poder do conhecimento sempre, desde a criação humana, trouxe para o planeta guerra, né? Um lutando contra o outro, né? E cadê a expansão da consciência da raça humana, né? Até hoje só piorou, não melhorou. Por quê? Porque as religiões estão muito distantes da espiritualidade legítima, do conhecimento espiritual, da verdade espiritual que rege todas as coisas, né? Então aí começa a complicar um pouquinho, porque nós temos a verdade, o conhecimento legítimo e nós temos os sistemas religiosos trazendo a informação. Então, galera, essa introdução é tudo para a gente falar de som, né? O que as religiões dizem a respeito do som e o que a espiritualidade faz, traz e quer nos ensinar com esta tecnologia deles para ajudar a nossa jornada, nossa trajetória, né? Então, a primeira introdução, a gente tem que entender onde que a gente está. A gente está na ciência, tudo é ciência, é médico, é medicina, né? Aí tira fora a espiritualidade. A gente está na ciência, com o pé na ciência, estudando frequência sonora. A gente está com o nosso pé na religião. O meu sistema diz que é assim. A minha ideologia diz que é assim. A do outro não serve. A gente está com o pé aí. Ou a gente está com o pé numa espiritualidade universalista fora da religião, com tecnologia da ciência, para trazer para nós cura, despertar, elevação espiritual, despertar da consciência, entender o mundo espiritual, universo, galáxias, mundos, governos, né? Então, primeira questão, onde a gente está em tudo isso, tá? Dando essa pincelada, galera, agora eu vou trazer para vocês o seguinte, para entender essa tecnologia espiritual, que através do som e das frequências movimentam, vibram
as nossas células e faz com que a célula manifeste uma energia que opera e ela passa a fazer aquilo que ela não fazia porque ela estava por algum motivo paralisada. Isso chama-se cura, né? Então, como utilizar da energia espiritualista, do astral, para as pessoas receberem de forma genuína essa energia, essa vibração, essa frequência que faz com que o nosso corpo receba a cura, tá? Eu utilizo o chofar e hoje a gente saindo por aí, cada ser recebeu um instrumento. As tigelas tibetanas têm um som muito legal. Eu tenho tambor. Tambor eu que fiz, tá? Tem toda uma história aqui. Então também é um som, tá? Então são sons mais graves, tá? Você tem sons diferentes para cumprir propósitos diferentes, tá? Tudo é a questão de emitir uma frequência, ter o conhecimento de uma frequência específica, que esta frequência, sendo ouvida por alguém, traz uma vibração pertinente à necessidade daquele ser e faz com que suas células, seus órgãos passem a cumprir uma função que até o momento não estavam cumprindo por uma falta de ter uma energia que despertasse naquela célula cumprir determinada coisa, tá? Isso é uma ferramenta que hoje chega até nós para a gente conseguir trabalhar no campo biológico, mas o mais importante, no campo mental, no campo da consciência, né? No campo do despertar da consciência para conseguir acessar o conhecimento. Galera, nós, seres humanos, vivemos na escuridão. O que é escuridão? Escuridão é falta de luz. O que é luz? Luz é conhecimento legítimo da espiritualidade. A pergunta que não quer calar: me dá o nome do grupo que é portador desse conhecimento. Planeta todo, o nome do grupo que é o portador desse conhecimento. Nenhum. Porque vivem em guerra. Vivem cada um defendendo a sua ideologia. Por quê? Porque nasceram, viveram e dentro das suas mentes, do seu cérebro, formataram um padrão de conhecimento ditado pelos seus avós, pelos seus pais, pela ideologia pela qual viveram. Cada grupo viveu num pedaço do planeta diferente, cada um tem uma informação diferente, e o conhecimento dessa pessoa é simplesmente uma formatação da comunidade. Ela vive aquilo que ensinaram para ela. E o do outro não serve para ela. E esse conhecimento é humano. Não serve para trazer questões legítimas da espiritualidade. E, obviamente, cada um vai falar que o meu sim, o meu é legítimo, o meu é verdadeiro. Então, tudo está no conhecimento. O conhecimento é luz, né? Então, o que acontece? Para utilizar o som, né, de forma legítima, as frequências espirituais da espiritualidade legítima, para que de forma genuína opere, a gente precisa estar fora das religiões. Porque dentro das religiões, você não vai poder
acessar informações, ter o conhecimento que não é pertinente à sua ideologia. Deu para entender, né? Só que o mundo espiritual, ele está fora das ideologias. A informação e o conhecimento legítimo você só adquire por mérito de busca, fora das religiões, fora das ideologias. E o mestre já dizia: buscai e achareis, né? Porque se você ficar buscando dentro da tua ideologia, você só vai receber informações pertinentes ao que os teus líderes e a tua ideologia, teus avós, teus ancestrais te ensinaram. Então o índio, ele só tem informações dos ancestrais. As ideologias religiosas, o judaísmo, o cristianismo, o budismo, o islamismo, só traz para a comunidade informações dos ancestrais. E cada comunidade vive com informações próprias, específicas daquele grupo. Não estou falando o que é bom, o que é ruim. Eu estou falando que cada um tem uma informação diferente. E nenhuma delas tem a informação genuína. Ela tem porções, mas ela não tem a plenitude da informação. Porque cada um pegou um ingrediente do bolo. Um só tem ovo, outro só tem farinha, outro só tem açúcar, outro só tem manteiga, mas ninguém tem o bolo. Isso que as religiões fizeram com a raça humana. Tá? Então, para a gente falar de som, a gente precisa buscar essa informação da espiritualidade, tá? Não na religião. A religião, eu vou fazer uma analogia. A gente quer aprender matemática, ok? Quero saber tudo sobre matemática. Só que tem um grupo que só conhece o número 1, o número 2 e o número 3. Para esse grupo não existe o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 0. Não existe, só existe o 1, 2 e o 3. E eles querem aprender matemática. Então eles só vão aprender matemática pertinente ao conjunto desses 3 números. Nada que mencionar o 4, o 5, o 6, o 7, eles vão aceitar ou vão acreditar que existam. Porque eles só conhecem o 1, o 2 e o 3. Outra ideologia religiosa só conhece o 4, 5, 6, não conhece o 1, 2 e 3. E assim sucessivamente. Cada ideologia tem um pedaço, né? No meio de tudo isso, a gente tem a mentira, os enganadores, os charlatões, seres que combatem a raça humana para que esse conhecimento não chegue. E no meio de tudo isso junto e misturado, a gente tem o planeta Terra em 2023, decadente, um lutando contra o outro e ninguém se entende. No meio de tudo isso, como utilizar o som, a tecnologia do astral para curar as pessoas, para trazer um despertar da consciência e entender tudo isso. Então, galera, até aqui eu dei uma introdução, né, da realidade que nós vivemos, né, das ideologias religiosas, cada uma portadora do seu instrumento. Por exemplo, esse instrumento, ele vem da cultura judaica, né, das escrituras sagradas, a Bíblia judaica, a Torá, que é só o Antigo Testamento. Tá? Aí a gente passa pelo Novo Testamento, que dividem a Bíblia com o judeu, cristão. Cristianismo e judaísmo compactuam, dividem, né, o mesmo livro. Sendo que aí tem uma confusão, porque o ortodoxo é só o Antigo Testamento, o outro extremo do cristão é só o Novo Testamento, que não precisa mais da lei, e nós temos os messiânicos no meio, que é os dois, né? E aí a gente divide
dentro de 3 ideologias diferentes o mesmo livro, cada um com uma interpretação diferente. E quem dos 3 está com a verdade, né? E a coisa vai complicando cada vez mais. Por quê, galera? Aí começa a pegar, tá? Para a gente falar de espiritualidade, a gente tem que falar de universo, a gente tem que falar de galáxias, planos superiores, hierarquia espiritual, governos espirituais e seres espirituais que coordenam, comandam, trabalham, são inteligências extremamente elevadas, evoluídas. Aí você dá o nome que você quiser, né? Eu brinco com as pessoas, vamos colocar nesse pacote Jesus, seres iluminados, anjos, arcanjos, querubins, dentro de uma cultura cristã. Vamos colocar seres que passaram por esse planeta de outras ideologias, que foram seres iluminados, que trouxeram um conhecimento maravilhoso em muitos campos, muitas áreas, né? Não podemos deixar fora desse pensamento os tibetanos, os orientais, com todo o seu conhecimento. Não podemos deixar fora os hindus, né? Não podemos deixar fora todo o conhecimento e toda a escola iniciática do Egito, né? Nós temos lá as pirâmides hoje que ninguém consegue explicar e muitas outras coisas que estão por vir, né? Aí a gente começa a voltar no tempo e as ideologias começam a confrontar umas com as outras. Aí a gente começa a entender em livros e relatos de outras culturas e ideologias, falar dos Atlantes, dos Lemurianos e a Finlândia. Cada povo, cada grupo, cada ser é uma inteligência, é uma consciência que passou por este planeta deixando um conhecimento. E o que os homens fizeram com esse conhecimento? Guardaram, esconderam, tiraram de cena o que é legítimo. E só disponibilizaram aquilo que a minha ideologia permite para que eu tenha controle sobre a tua vida espiritual. E a gente vive esse cenário hoje. Tá? Nelson, que complicado, né? Complicado. E como que a gente faz para acessar essas frequências sagradas para trazer um despertar da consciência e a cura para as pessoas? Só existe um caminho. O buscai e achareis, que o mestre ensinou. Tá? Onde que eu vou buscar isso? Fora das ideologias religiosas. Contactando o mundo espiritual legítimo. Só que a gente precisa entender que desde que nós nascemos, nós somos produtos, Desde que nós nascemos, nós somos produtos daquilo que nos ensinaram. A gente formatou a nossa mente para uma ideologia e a gente só vive aquilo. A verdade legítima não vai te invadir a sua mente, colocar força, um conhecimento que você não tem dentro de você o discernimento de recebê-lo. Voltando aí à analogia da matemática, se você só conhece 1, 2 e 3 e não existe o 4, 5 e o 6, não existe. E quem diz que existe, você vai falar, não, mas 4, 5 e 6 são números que o inimigo usa. Então, se você já tem dentro da tua mente que o 4, 5, 6 o inimigo usa, jamais quem te ensinar matemática vai poder usar o 4, 5 e o 6, porque você já vai repudiar aquele conhecimento, aquele ensinamento que é do inimigo. Então as ideologias trabalham muito com isso. O do outro é do inimigo, né? Então a gente ouve muito, principalmente no segmento cristão, né? É tudo do inimigo, né? Então o que acontece? Isso fez com que as pessoas se tornassem reféns das religiões. Galera, então vamos lá para primeiro, né? Para você acessar a informação e ter o conhecimento das frequências, você precisa estar conectado com essa fonte.
essa fonte ela está na espiritualidade. Ela está fora das ideologias religiosas. Dando nome a essa fonte, dentro do cristianismo, você vai chamar de Espírito Santo, né? Dentro do xamanismo e das culturas indígenas, você vai chamar do Grande Espírito. Dentro do judaísmo, você vai falar do Espírito de Hashem, Deus, o Criador. Dando o nome que você quiser, lá está a informação, o conhecimento legítimo. Obviamente que ele não vai chegar às pessoas se elas estão fechadas com a sua ideologia. Como eu expliquei, não vão receber se a informação, o conhecimento está fora daquele sistema. Exemplo, vamos pegar uma analogia, né? Se você pegar o budismo, né? Dentro da ideologia, cultura, todo conhecimento, eles não conhecem isso. Se eles não conhecem, como o Espírito Universal vai trazer esse conhecimento para esse povo? Não chega. Como cristão não tem conhecimento dos sinos budistas e o efeito que aquele som dos sinos faz no ser. Eles têm o conhecimento, o cristão não tem. Então você não vai chegar numa igreja e falar para colocar os sinos budistas que aquilo vai fazer um bem. O que eles vão falar? É do inimigo. Deu para entender o que eu quero explicar? Enquanto a gente não estiver livre dos dogmas, livre das religiões, a gente não consegue receber da espiritualidade tecnologia de cura deles. Vou repetir. Enquanto a gente estiver livre, fora dos sistemas religiosos, a gente não consegue receber tecnologia de cura deles, criada para nos ajudar. Que fomos, com o passar do tempo, retirado de nós esse conhecimento, e hoje a gente é refém das religiões. Então, galera, aí está a dificuldade de a gente inserir, ensinar e trazer para as pessoas conhecimento das frequências. Essas frequências sagradas curam as pessoas, estão disponíveis para as pessoas, só que as pessoas não estão preparadas, a consciência das pessoas está presa às ideologias e não podem acessar isso. Só que hoje a boa notícia é que existe guardiões das frequências, seres que têm esse conhecimento pelo espírito, né, fora das ideologias, e gradativamente vão recebendo porções desse conhecimento, podendo colocar em prática. Isso é um processo. Isso está sendo liberado para a raça humana conforme o despertar da consciência. Conforme as pessoas vão estando preparadas para receber essa informação para poder colocar em prática. Mas isso só se opera fora das ideologias. Porque não vão disponibilizar esse conhecimento, essa informação para uma específica ideologia religiosa, para eles não serem portadores disso. Entende, galera? E aí, querido, essa narrativa te tira dos sistemas religiosos, te separa dos teus amigos, te separa dos teus parentes, te separa das pessoas, porque é um discurso que só quem teve um despertar de consciência entende realmente que essa realidade é verdadeira, né? E como isso está chegando até nós, tá? Então, aí, depois disso a gente vai entrar praticamente no som, galera, pela busca. A busca do ser pela verdade, ela tem que estar fora das ideologias, ela tem que estar totalmente desvinculada de dinheiro, de querer saber para cobrar, para ensinar. Hoje todo sistema religioso quer ter credibilidade para poder ter adeptos, para arrecadar, para se manter.
né? Todo mundo correndo atrás da espiritualidade sagrada para poder passar para as pessoas a credibilidade, para tendo a credibilidade as pessoas virem até você e elas chegando até você, elas vão te sustentar financeiramente. Então essa corrida pelo ouro sagrado é em todo o lugar do mundo, né? Primeira coisa, sai fora disso, né? O mundo espiritual não vai disponibilizar para você essa informação nesse sistema. Eu vou abrir um parênteses aqui para reflexão, tá? Então essa busca, essa jornada, já passei, quem conhece a minha história, já passei pelo espiritismo, pela Umbanda, já fui evangélico, já fui cristão, estudei 5 anos com o rabino ortodoxo, que não é cristão, com messiânico, e já caminhei com os índios, com o xamanismo, já tive acesso às medicinas sagradas, já estudei as geometrias sagradas, e a somatória disso nos traz uma consciência de busca para conseguir acessar informações legítimas, conseguindo separar o joio do trigo, conseguindo separar a informação. Essa busca universalista, ela vai te separar dos teus amigos, né? Teu discurso não serve mais para eles, né? É engraçado, você tá numa ideologia, aí você traz uma informação dessa, a primeira coisa que falam para você, ele tá desviado. Ele está desviado, porque ele saiu daquele pacote de informações e acessou uma informação diferente. Então você passa a ser um desviado, né? Assim que a sociedade humana trata as pessoas, por isso que o mundo não anda, né? Então a gente precisa entender esses conceitos para conseguir entender frequência sagrada. Frequência sagrada, tá? Então, galera, se a gente não entender isso, nem continua, porque é perda de tempo. Se eu for participar de um grupo para ensinar sobre o som sagrado, a frequência sagrada, se o grupo for pertinente a uma ideologia, eu vou ser o quê? Rejeitado. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é isso, tá? Outra coisa, a gente precisa sair da caixa religiosa, entender que não dá mais para sustentar um planeta com 6.000 anos. Não dá mais para sustentar condenação eterna. Não dá mais para sustentar que os povos das outras ideologias vão ser todos condenados. Não dá mais para sustentar Adão e Eva. Como que você vai falar de tecnologia superior dos mundos da luz trazidos para a raça humana se a gente acredita que Adão e Eva mordeu a fruta e condenou todo mundo? A distância é muito grande. Não dá para acessar essa informação. Tá? Abrindo um parênteses dentro dessa busca, a gente, hoje, no meu caso, né? Na trajetória, você é levado conforme o teu mérito, a tua busca e a verdade que você busca, para porções que através do Espírito você consegue ir assimilando pedaços dessas verdades. Eu passei pela Cabala, que são o quê? São informações cabalistas nas escrituras sagradas, que elas estão lá, mas só vê aquele que tem o quê? Mérito e autoridade e recebeu do Espírito autorização para ver, através da informação cabalista de todos os relatos das Escrituras. Por isso que todo mundo lê e fica no literal, não sai do lugar. Há 100 anos, 1000 anos, 500 anos. Só que nós chegamos numa geração que as pessoas estão despertando. Aí, através desse conteúdo cabalista, o Espírito permite com que você veja o que aquele texto está dizendo. Tá? Vou fazer um exemplo, né?
na minha casa há muitas moradas, né? Que o mestre falou, na minha casa há muitas moradas, ok? O literal, o religioso, dentro dos segmentos, minha casa tem muitas moradas, ele vai ficar 50 anos, a mente dele assimilando uma realidade que aquela comunidade passa para ele. Quando você começa a ter uma interpretação cabalista do que significa, a gente olha para o universo, a gente olha para os planetas, a gente olha para os trilhões de galáxias e planetas com seres em todos os lugares. E a distância é muito grande da informação. E é daí que vem a informação e a tecnologia para a gente entender a frequência e utilizar a frequência de forma adequada para que essa frequência ajude as pessoas a despertar. Galera, quando eu nasci, eu tenho 59 anos, tinha 2 bilhões de pessoas no planeta, 2, quando eu nasci. Eu estou aqui ainda, hoje tem 8. Da onde veio os 6 bilhões de seres a mais? Da onde? Né? Então, quando você começa a estudar cabalisticamente as escrituras sagradas, minha casa tem muitas moradas, muitos reis, muitos planos, muitos governos, uma elite espiritual. E a pergunta que eu gosto de fazer para as pessoas, né? O nosso mestre, o comandante aqui do projeto Terra dentro da nossa galáxia, né? O comandante. Né? Onde ele está? Onde Jesus está e os anjos estão. Né? Tem tecnologia? Pensa um pouquinho e responde. Onde Jesus está? Onde os seres ali? Vamos colocar no pacote aí os iluminados, onde eles estão, né? Tem tecnologia? Responde aí para mim. Ah, nunca pensei nisso. Começa a pensar. Porque a frequência vem deles para manifestar na Terra através do som essa tecnologia, que é uma frequência, entra no ouvido e cura as pessoas. Os guardiões das frequências, entendendo isso, se conectam com essa força para, através do Espírito de Deus que está em você, através desse Espírito soprar e emitir por aqui a frequência de Deus. A frequência de Deus penetra e traz cura. O que está paralisado volta a funcionar. O que está morto possa ter vida. Isso significa cura. Nada mais é do que uma tecnologia que vem do alto, manifesta no espírito dele que está em nós, e você materializa através da ciência essa onda, através da potência do sopro, que pelo espírito você emite, e aqui sai uma frequência, um ultrassom acima de 20 Hz, que a gente nem ouve, mas cura. Isso é uma palhinha do processo. Isso a gente vai recebendo essas porções de conhecimento com o passar do tempo, isso vai potencializando. Isso vai trazendo mais porções do espírito para que isso seja feito de forma mais completa, curando mais, despertando a mente das pessoas mais. Mas não existe outro caminho senão esse, né? Que, como eu disse, esse meu discurso vai tirar de cena todos os seus amigos. Agora, aqueles que estão tendo uma busca genuína, uma busca verdadeira, por onde eu ando, sentam em volta e falam: caramba, fala mais, né? Testifica no espírito. Então, galera, vocês não têm ideia o que essa frequência sonora tem feito com as pessoas. Eu tenho levado esse instrumento em lugares que vocês
não vão nem acreditar. Eu toquei isso aqui com os índios, toquei com os judeus, toquei com os cristãos, toquei com os umbandistas, toquei com os espíritas, toquei com budistas. E no meio daquelas pessoas, você via algumas delas sendo transformadas pelo poder da frequência. Isso é que é legal. E hoje, onde eu vou, principalmente com os índios, né, nas comunidades, eles, nossa, o Nelson que toca o instrumento, que legal, ele vai vir, Nelson traz, vem. Por quê? As pessoas falam, deu um negócio aqui dentro de mim, quando eu ouvi, que eu não sei explicar. Isso é a frequência de Deus. É isso que as pessoas têm que sentir, tá? Só que o caminho é árduo. Quem paga o preço, né? Então, galera, é muito complexo. Por quê? Porque a gente hoje está com as nossas mentes e nossos pensamentos formatados nas religiões. Quando Jesus falou em se libertar, descobrireis a verdade, ela vos libertará, a verdade é mundo espiritual. Aí você é livre das ideologias religiosas, porque está todo mundo preso. Eu falo com os meus amigos, pastores, rabinos, mestres, xamãs, espíritas, umbandistas, eu converso com eles. Está todo mundo preso. Ninguém tem liberdade de sair na casa do outro, ensinar, trazer uma porção de conhecimento. Vou abrir um parênteses, falar um pouquinho sobre conhecimento. Dentro dessa trajetória cabalista de estudo, pesquisa, uma das coisas que eu recebi é que quem guarda o conhecimento genuíno da raça humana? Quem guarda? Quem libera o que que o ser humano pode conhecer e o que o ser humano não pode conhecer, porque quem tiver o conhecimento tem poder. E que os homens fazem com poder? Guerra, né? Quem guarda o conhecimento da raça humana e libera conforme o mérito de cada um? A ordem de Melquisedeque. A ordem de Melquisedeque é um governo que guarda o conhecimento e libera de geração em geração porções compatíveis com a consciência daquele povo. Então, o despertar da consciência através do som opera nestas células adormecidas que fazem você entender a espiritualidade, entendendo a ordem de Melquisedeque, libera fractais de informação. Esses fractais, eles vêm em forma de geometrias sagradas que anexam na sua consciência uma informação. Com essa informação, você acorda sabendo. Louco, né? Pois é, Deus fez as coisas loucas para confundir os líderes religiosos e os sábios, porque eles não vão acessar esse conhecimento dentro das ideologias. Então, galera, o barato é louco, mas é lindo, né? Então a gente busca esses conhecimentos fora das ideologias. No meu caso, tá? Eu dentro das ideologias, buscando e brigando com Deus, falei, cada um fala uma coisa, vou ficar louco? O judeu é isso, o ortodoxo é isso, o messiânico é isso, o cristão é isso, o evangélico é isso, o pentecostal é isso, o outro é isso, ninguém se entende, e onde que eu vou parar? Né? Aí Deus falou, então tá bom. Eu tive minhas experiências,
eu fui levado para a mata, tive uma experiência de Pentecostes, para quem é cristão, né? Todo mundo sabe o que é uma experiência de Pentecostes, né? Eu tive experiências muito profundas quando eu decidi realmente buscar essas informações. Uma das coisas que hoje está sendo trazida para a raça humana despertar são as medicinas indígenas, que ainda as ideologias combatem e falam que é coisa do Satanás, né? Então, primeira coisa, estudo, informação, né? Tal negócio. Quando você confronta uma ideologia, já vem que é do diabo, né? Então, primeiro, medicinas sagradas. Vou fazer um vídeo só sobre a ayahuasca, tá? Se você for trazer essa narrativa para um religioso, ele vai falar que é entorpecente, que é droga, que é o chazinho, alucinógeno é a palavra que eles usam, tá? Então, por quê? Porque o sistema religioso combate. Galera, a pureza da informação, ela vem através da natureza. O Deus do futuro será a natureza. Está tudo lá. O Espírito que supre para nós tudo que a gente precisa para viver está na natureza. Então, um dos caminhos da busca, né, para você que é um buscador de verdades, quando chegar o tempo certo, você vai ter essa experiência de Pentecostes, né? Hoje a gente, em nosso grupo, a gente consegue sim ter uma experiência de Pentecostes, só que não é para todo mundo, né? Como que você vai buscar isso dentro de uma ideologia? Então, galera, tudo isso é para falar de som, frequência, né? Tudo isso é para falar que existe sim, não só as frequências, viu? Existe hoje no mundo espiritual tecnologia que chega até nós para despertar as consciências e fazer com que as pessoas utilizem aquilo que elas receberam para curar as pessoas, para trazer o amor, trazer a fraternidade, trazer o universalismo. Tá nas escrituras, chegará o dia que a terra se encherá do conhecimento, esse aqui, ó, espiritual, legítimo. Só que para acontecer isso, acabou com a ideologia. Acaba com a ideologia religiosa. Outra coisa, ninguém vai conseguir segurar mais o universo, os seres, a espiritualidade trabalhando, anjos cabalistas, os seres, o governo, as hierarquias, os planos, os ascensionados, bilhões de seres trabalhando, naves para tudo que é lado. Canadá registrou 12.000 aparições de seres. Eles estão se aproximando de nós, né? Agora, leva esse conteúdo para as ideologias. Como que você vai falar de tecnologia deles, do Espírito de Deus que está em nós, manifesto? Grande segredo, galera. Ciência, tecnologia e ET é a mesma coisa aqui. Espírito, anjo e Jesus. O dia que a galera não entender isso, o dia que a galera entender isso, aí vem a expansão de consciência. Vou repetir, ciência, tecnologia espiritual. ET é ser espiritual. Anjo é um ET. Jesus é um ET. Seres espirituais, consciências que estão nos ajudando, é um ET. Agora, a roupa que ele usa a roupa que ele quer para manifestar. Então, aqui, ó, quando a gente não entender isso, na minha casa há muitas moradas, te conheço antes do ventre da sua mãe. Gente, mais claro que isso, impossível. O Espírito está falando para você. Eu tive uma conversa com você, nós sentamos na cadeira e conversamos antes de você nascer. Você é aquele ser que teve uma conversa, ok?
Aquilo é você. Quando você nasce, os sistemas colocam na sua mente as informações do sistema. Você deixa de ser aquilo que você era quando você teve uma conversa e você passa a ser aquilo que os homens te ensinaram. Então não manifesta esta conversa que você teve antes do ventre da sua mãe, não manifesta na Terra, porque você foi formatado. E quando você acessa você, o seu eu superior, a sua divindade, aquela conversa que você teve antes do ventre da tua mãe, quando você acessa você legítimo e você sopra o chofar, aqui sai a frequência do ser divino que está em você, teu eu superior. E por isso que as frequências são divinas, por isso que as frequências são espirituais, por isso que elas curam as pessoas. Agora, quando o ser formatado pela ideologia religiosa toca, quem está tocando é o ser formatado e não a essência. Não cura ninguém, é só religião. Então, galera, eu vou finalizar deixando um toque desse instrumento, o som, que possa despertar sua consciência para as minhas palavras. Se a tua busca é legítima, é verdadeira, você não está preocupado em ganhar dinheiro, em juntar um monte de gente, o espírito opera, né? E aí você consegue, através do instrumento que o mundo espiritual colocou na sua mão, no meu caso é um chofar, tá? O pessoal fala, como que é o nome? É berrante? Não, não é um berrante, é um chofar, tá? Você, meu amigo, que tem a tigela tibetana, o sino, a tua flauta, tem rezadores maravilhosos, com instrumentos maravilhosos, essa narrativa serve para o teu instrumento, para aquilo que foi colocado na tua mão, tá? Você conectado com a tua essência, com o teu eu superior, você cura as pessoas com o teu som, com o seu som. Até o tocador de violão, tá? Se ele tocar um violão, se ele tocar um tambor, se ele tocar um instrumento com essa mentalidade, o som que ele vai emitir vai curar as pessoas. Obviamente que alguns instrumentos potencializam muito essa vibração, essa energia, né? Se você pegar um som de um tambor, ele é um som um pouco mais primitivo, uma frequência bem menos potente do que um som do chofar. Então essa potência também ela interfere, influi e obviamente você foi escolhido para utilizar o som que foi colocado na sua mão, tá? Então é que nem você ter um 38 e ter uma metralhadora .5. Os dois vão fazer o estrago, né? Então é meio assim, mas utiliza aquilo que foi colocado na sua mão. Muita gente fala, agora eu vou querer tocar isso aí. Não, toca aquilo que está no teu coração. Toca aquilo que está na sua mão. Obviamente, cortou aqui. Obviamente, estuda, tá? Se você quiser estudar um chofar, comprar um chofar, a gente tem os grupos aí, a gente está formando um grupo. O problema, galera, eu vou abrir para vocês. Dentro dessa formatação, dessa minha narrativa, pouca gente quer pagar o preço para viver essa realidade, ter uma experiência de Pentecostes. Pouca gente quer ter isso, porque estão acorrentadas a ideologia de cada um. Então é muito difícil ter grupo. Só que a boa notícia é que o mundo espiritual está despertando as pessoas. Está despertando, os grupos estão aumentando, as pessoas estão se isolando das ideologias dos centros urbanos, estão indo para o mato e lá elas estão buscando essência. Jesus, quando ele tinha que ter um tete a tete, o que ele fazia? Ia para o mato.
né? Subir a montanha é o que a gente faz, tá? No meio da civilização, da comunidade, da religião e da ideologia, você tá cego. Você não vai conseguir receber de informação nada. A ordem de Melquisedeque não te libera nada, porque você está formatado com uma ideologia. Galera, 1 hora de vídeo é isso que eu queria deixar. Reflete, estuda e a gente vai continuar postando conteúdo aí para vocês. Tá bom? Os guardiões das frequências são seres que, por mérito, receberam instrumentos nas mãos e utilizam pelo espírito, pelo eu superior, o som emitido para curar as pessoas, tá? Essa é a mensagem que eu deixo para você que tem um instrumento aí na sua mão. Beleza, galera? Grande abraço, até o próximo vídeo.